Eu treinei o meu robô, que pensa como eu penso, que tem os meus valores, para ser meu diretor de marketing. Eu peguei os 10 melhores marqueteiros do mundo e treinei ele com o meu conteúdo e com os 10 marqueteiros. E ele é o meu CMO. E aí eu treinei para ser o meu CFO. E eu treinei para ser o meu gestor de pessoas. A pergunta que a gente tem que se fazer nesse mundo da IA não é... Calma, segura. Como é que tá sendo? Tá sendo bem interessante. Tá. Só que tá fechado. Não, beleza, mas eu digo assim, na tua relação. Esse cara tá te trazendo coisas novas. Muito. Incrível. Ele é melhor que tu? Milhares de vezes melhor que eu. Thiago, fala qual é a tua teoria. A teoria da internet morta. Estávamos aqui agora a conversar, né? E daqui a pouco, vocês sabem a teoria da internet morta? Eu sei só um pouquinho, tu vai falar isso no ar. E aí, meu? E aí? Qual é a teoria da internet morta? A teoria da internet morta não é minha, tá, cara? Eu não quero aqui usurpar a teoria de ninguém, mas é a teoria de que, inevitavelmente, a gente vai ter na rede social robô falando com robô, interagindo com robô dando like, robô comentando e robô postando. Então a internet fica morta, né? A rede social fica morta porque, dada a quantidade de IAs... Sendo um pouquinho chato, a gente tem robô comentando, robô conversando e robô postando. Só que esses robôs são comandados por seres humanos. Certo. Essa é a diferença. A diferença é que eles ficam autônomos, escala exponencialmente. Okay. E aí por que alguém vai para uma rede social ver robô conversando com robô, comentando conteúdo de robô, né? Tipo assim, ninguém quer ir nessa festa. Então essa é uma teoria que coloca em risco, né, toda uma economia de criadores, uma economia que, de certa forma, né, a gente aqui está envolvido, né, o pessoal dos bastidores, você, numa escala muito maior que eu, e que coloca em xeque um modelo de negócio que parece ascendente, mas pode de uma hora para outra ficar descendente. Né? Thiago, assim, eu já vi tu falando, tá? Eu já vi tua palestra, enfim, e já vi tu falando que tu nunca quis falar para as pessoas o que vai acontecer no futuro. Que essa não é a tua angústia. Eu não vou... Desculpa, cara, eu não quero te falar o que vai acontecer. Mas eu consigo entender que algumas coisas podem acontecer e você tem que se preparar para isso. Acertei a primeira parte? Acertou. Super. É isso, né? É isso. Só que as pessoas não te enxergam assim, né? Tu tem que fazer uma força para as pessoas te enxergarem assim, né? Vamos lá. Que tu tem um processo de educação sobre como lidar com as coisas que estão chegando aí. Isso aí. Vamos lá. Que bom começar dessa forma, na forma que eu gosto de começar. Mas, assim, é muito fácil um cara que estudou o que eu estudei, que trabalha com futuros, né? Que tem a formação de letramento de futuros, ser visto como um guru, né? Olha aí, guru, esta diz palavra. Aí o que vai acontecer. Eu não quis falar, ainda bem que Não, falou. mas tá tudo certo. Eu não me enxergo como guru, mas sei que gente tenta me colocar nessa caixinha. E eu não gosto muito do lugar de guru, porque o guru acaba sendo acaba criando um futuro, ele acaba capinando a mente, colonizando a mente de um terceiro que realiza o futuro que eu mesmo quero que realize. É uma profecia que se autorrealiza. Então vamos lá. Imagina que a gente está aqui com uma grande audiência e eu digo, o futuro vai ser A, ou vai ser B, ou vai ser C. E o pessoal me enxerga como uma autoridade, um guru. No momento que o pessoal acredita nessa verdade e realiza esse futuro que eu previ, é uma profecia autorrealizável. Daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, daqui a 10 anos, eu vou dizer, não falei. E quanto mais autoridade eu tiver, mais eu tenho poder de influência sobre essa galera. Então, eu não quero ser esse cara. Isso é um pensamento de seita, sabe? Tem muita gente que se coloca nesse lugar. Eu não acho isso honesto intelectualmente. Óbvio que a gente faz previsões que acabam se confirmando, mas muitas vezes a previsão é uma maneira de evitar que o carro bata no poste, né? Você está vendo que o carro vai bater no poste, diz, cara, não bate no poste. E às vezes é para mudar o alvo de lugar. Às vezes eu faço uma previsão com a intenção de chamar atenção para a gente mudar a direção da sociedade. Então eu posso contar algumas aqui que são curiosas. Uma delas, há cerca de 10 anos, em 2015, eu dava bitcoins para os meus alunos. Eu dava bitcoins. Eu disse assim, eu estou estudando bitcoin. Não existe melhor investimento que bitcoin. Nada que vocês vão fazer nos próximos 10 anos é melhor que bitcoin. Eu criei a carteira, só tem que clicar no link. Vocês não precisam fazer nada, tem bitcoin lá. 1% dos meus alunos clicou. 2015 valia R$ 1.500, agora vale R$ 650 mil.
Então tem coisas que a gente faz para dizer assim... Tá, mas qual foi a tua linha de raciocínio naquele momento? Eu, em 2014, comecei a Cara, se estudar... quiser tirar fone, pode tirar. Não, tá? eu tô Não super de precisa boa. Fica à Em vontade. 2014, eu comecei a estudar cripto com mais profundidade e criei uma cripto chamada Baran. Justamente para entender como era esse mercado, né? Para não ser mais um esquema de pirâmide. E quando eu entendi como funcionava, eu disse, cara, isso aqui é um negócio, né? Tipo assim, eu posso me matar trabalhando ou usar o meu trabalho intelectual de forma inteligente. E quando eu tinha esse curso de futuros, ainda tenho, né? Mas assim, na época, esse curso de futuros falava muito de cripto. Eu dizia assim, eu quero mostrar para vocês como eu acredito nisso. Eu não vou mostrar minha carteira, mas eu vou dar bitcoins para vocês. Tá, tu tem bitcoins, então? Eu prefiro não comentar essa Não, então tu não precisa nem mais trabalhar. Se tu tem 2, tu já tem mais de 1 milhão. Tem 3, tu esse tem quase tipo 2. de informação Tem não 4. se compartilha. Sim, senão tu vai ser sequestrado aqui na saída, aqui, né, Thiago? Não se compartilha. Tiago, mas é que tá, é assim, ó, isso é uma coisa legal de falar que tu trouxe naturalmente, assim, porque aparentemente quem adivinha, entre aspas, eu vou usar a palavra provocadora, tá? Claro. A palavra adivinhar na provocação. Adivinha o futuro vai ter grana, entende melhor, se dá bem. Ninguém que adivinha o futuro é pobre, entre aspas, né? É um pouco disso, o dinheiro movimenta isso, ele é até a usina se movimenta com essa água aí. Depende, né? Depende. Eu costumo usar uma expressão que eu gosto mais de abrir o mato do que aproveitar o clarão. Então, eu normalmente estou pavimentando novos mercados do que usufruindo dos mercados pavimentados. Porque o que me traz recompensa, cara, é o pioneirismo. Entende? Assim, puta, eu quero estar na fronteira, eu quero estar fazendo uma escola de criatividade que está na fronteira, eu quero fazer uma incubadora de negócios sociais na fronteira, eu quero montar um aplicativo na fronteira, sabe? Eu montei vários negócios que não deram grana, mas eu sei que eles pavimentaram para outras iniciativas. E eu me sinto bem mais recompensado com essa pavimentação do que com a grana. Então, óbvio, né? Todo mundo tem boleto para pagar. Óbvio que, de alguma forma, a gente se recompensa. Mas nem sempre eu acho que esse tipo de figura... usufrui do clarão como... Né, porque a partir do clarão, a gente tem uma adoção cultural. Né? O que eu considero mais difícil na criação de um mercado é a adoção cultural. Não é se é tecnologicamente viável ou não. É as pessoas dizerem, quero começar a fazer isso ou não. Por exemplo, podcast. Existe há um tempão. A matéria-prima para fazer podcast está aí há 20 anos. Por que agora a gente tem... Né, um interesse maior no podcast, porque existe uma adoção cultural a partir da pandemia. Né? E a partir da grana. A partir da grana. A grana corre para cá. É meio um ovo e galinha, né, cara? Quem que faz? É a grana que corre ou uma vez que vocês têm audiência que a grana vem, né? A gente nunca sabe bem, né? Porque tem às vezes o cara da grana que aposta, né? Um patrocinador seu que aposta, e aí o projeto acontece, às vezes você faz o projeto, você aposta e o patrocinador vem, né? Esses dias eu falei numa discussão futebolística que nada é para sempre, né? No futebol. E que um time que está muito bem, daqui a pouco ele fraqueja. Isso aconteceu no Brasil, na história do futebol brasileiro. Se for pegar todos, nunca um clube apenas dominou o futebol brasileiro. É sazonal. Mas aí tu olha para a Espanha, tem um exemplo lá que arrebenta um pouquinho com isso. Na tecnologia, tem Real Madrid. Tem algo que... Quando eu falo tecnologia desse milênio, tá? Que a gente enxerga como tecnologia. Isso aqui eu enxergo como tecnologia. Isso aqui eu enxergo como tecnologia, tá? Tem isso? Ou as coisas todas são ultrapassadas? Eu não fiz uma pergunta de futuro pra ti, tá? Não, eu fiz uma pergunta de presente. Tô eu quero que aquela seja em cima do presente. Claro, claro. Assim, ó, cara, assim, é evidente que existem os tecnobarões do presente, né? OpenAI, Meta... Microsoft, Google, todos esses caras são os barões do presente, né? Mas se a gente olhar a história da humanidade, ela tem um fenômeno curioso, né? Porque na história da humanidade a gente tem, né? Considerando história, quando a gente tem a escrita, né? Antes é pré-história, depois a história. A gente tem 3 eras e 2 revoluções. Tem a era agrícola, a revolução industrial, a revolução digital e a era digital. E a gente está entrando numa era que... Nos meus estudos, eu não quero aqui bancar isso, se chama GNR, que é Genética, Nanotech e R de Robótica, né, de Inteligência Artificial. Então, é como se estivesse trocando a economia de mão. Né? Na era digital, Yahoo, por exemplo, era um grande player e não conseguiu sobreviver à era AI. Mas o Google, que era um grande player, está sobrevivendo à era AI.
A Microsoft era um grande player na era digital e está sobrevivendo. Mas a OpenAI, né, o ChatGPT, surge nessa nova era. Então o dinheiro vai trocando de mão, né? O dinheiro dá um jeito de trocar de mão. Por que que Google e Microsoft deram certo? Porque eles continuaram abertos, surgiu alguma coisa nova, eles botaram grana nisso. O que eles fizeram? Eles investiram em inteligência artificial. Eles olharam assim, né? Não é o digital não é o futuro, o digital é o presente, a mesma coisa, né? Então a gente tem que investir nessa nova revolução. O cara que preconizou essa ideia foi o Ray Kurzweil, que é um grande futurista, que em 99 ele escreveu um livro que é a Era das Máquinas Espirituais. Depois ele escreveu um outro livro no início da década de 2000 chamado A Singularidade Está Perto. E olha a previsão do cara. Isso é previsão. Ele disse que em 2029 uma inteligência artificial ia pensar como ser humano. E a gente está muito perto disso, né? A gente está vendo isso acontecer. Então o cara fez o cálculo matemático, ele pegou todo o histórico Ele da fez um cálculo matemático. Eu fico até excitado. É assim, ó. Como é que é o cálculo matemático, tá? Muita gente conhece... Ele não foi escrever um texto, não. Não, ele fez não. um cálculo matemático e disse, matemático. é isso aqui. É isso aí. É 2029, na 2030, na 2028. Trocar por voz. Ele pensou assim, olha só que genial esse cara, tá? Ele viu... Porque existe um negócio chamado Lei de Moore, que a grande maioria das pessoas conhecem, que é o computador evolui a cada 2 anos, ele dobra de potência ou cai metade do custo. Ele fez o cálculo a partir daí para trás. Então ele viu que o microchip era assim, mas ele viu que todo o computador era assim, desde o computador a vácuo, relé, transistor, o circuito integrado. Então o computador está evoluindo exponencialmente há 100 anos, desde computador a computador. Quando o cara vê esse padrão, ele diz, tá, então vou projetar para frente. E aí ele chegou nesse número. Por isso que ele diz que existe essa revolução GNR, né? Ele diz que a inteligência artificial vai sustentar a próxima IA. A próxima IA, segundo ele, eu acredito nisso, é a revolução genética. A gente vai reprogramar a biologia. E aí vai estender a vida, vai acabar com doença e assim por diante. Não faz essa cara. Não faz essa cara. É que eu ia criticar a minha classe. Tá? Pensa bem, pensa. Ok. A gente tem uma espécie de confusão sobre o entendimento... Eu vou cagar uma tese. A minha tese é que a gente trata muito mal a palavra ciência. Uhum. A ciência é o caminho, ela nos leva a uma coisa, mas ela não é um ser acabado. Perfeito. Né? Se alguém diz, não, tem uma pesquisa aqui. Ok, obrigado, parabéns pela pesquisa, vamos testar. Ah, tá certo. Daqui a pouco vem um outro cara e arrebenta. Isso. Se a gente pegar a física, é exatamente isso. Einstein vem depois de Newton e fala, ó, aqui o Newton errou. Né? O Newton tinha outras coisas que também estavam erradas, enfim, assim... Mas a gente sabe que ele é um cientista, um dos maiores da história, que ajudou a gente a compreender o planeta Terra em muitos elementos, né? Quando a gente está falando de futuro, a tecnologia, de alguma maneira, entra junto, né? A gente não consegue olhar para o futuro, sei lá, no faroeste americano, tipo De Volta para o Futuro 3, lembra? Uhum. A gente sempre coloca... Tem até uma... Eu acho que eu estou falando agora que nós dois estamos desenhando bits passando... robôs perfeitos, com uma pele humana. Né? Tá aqui rolando, né? Tá aqui rolando na nossa cabeça, nos nossos dois imaginários. A pergunta é... Quando a gente teve há pouco tempo uma empresa que tá transformando ratinhos em mamutes. Né? Enfim... já vem o nome. Tá, né? Enfim... Aí eu vi um cientista falando assim, gente... Eles estão fazendo um trabalho de longuíssimo prazo. Sabe? Não está pronto. Eles falaram que não está pronto, porque era uma crítica à empresa. Não, mas não é que vocês não entendem o processo científico. Ele é devagar, só que hoje tudo vai sendo colocado para fora. E às vezes vai sendo colocado para fora para outros grupos científicos pegarem a partir dali e ir trabalhando. Perfeito. Certo? Perfeito. Depois dessa grande tese, a pergunta é o quanto essas manchetes apressadas, eu abro o Instagram e tá ali, pá, uma manchete assim, transformamos ratos em mamutes, o quanto isso atrapalha esse processo evolutivo nosso, mano. Então, já que você não criticou o jornalismo, eu vou criticar o jornalismo. Como é que o jornalismo hoje se sustenta? Por clique. Quando ele muda o modelo de negócio para clique, não importa mais se é verdade ou se não é verdade, pensando do ponto de vista de modelo de negócio, né? Então, muitas vezes eu escrevo um título, né? Uma manchete, que ela tá ali na plausible deniability, né? Eu digo assim, não, mas eu não falei exatamente isso, né? Ele deixa uma vírgula de poder retroceder, porque isso vai dar mais clique, né?
No momento que isso dá mais clique, muitas vezes isso deseduca, né? O papel do jornalismo, para mim, é um papel fundamental na sociedade, que é de verificar as informações, né? Por isso que é caro fazer jornalismo, porque eu tenho tempo para verificar as informações. Quando a gente vai para o digital e o modelo muda para clique, um monte de gente diz assim, putz, vou hackear esse sistema, vou ganhar mais grana com um clickbait, né? Então, concordando com você, cara, é muito perigoso quando a gente fala de futuro e desinforma, né? Esse projeto, daqui a pouco vai vir o nome da empresa, assim, que é o projeto de... já vem, eu dou aula sobre isso, só que agora... Vai falando. Que eles trouxeram à vida, né, o mamute numa mistura com um rato, né, com camundongo. Colossal Bioscience. Eles falaram no SXSW esse ano, tá? Vamos lá. E eles têm um projeto de trazer o mamute de volta à Terra. E qual é por exemplo, assim, olha uma coisa que eu não vejo muito na mídia quando falam da Colossal. Por que eles querem criar a Colossal? Porque existem vários desequilíbrios ambientais, né? Quando uma espécie morre, por exemplo, uma outra espécie floresce, né? Imagina que tem um predador. Quando essa espécie floresce, talvez ela se alimente mais de uma determinada vegetação e isso cause um desequilíbrio ambiental. Então, o objetivo inicial dos caras era trazer de volta espécies que estavam extintas para reequilibrar ambientalmente o mundo. Tem um fundo ESG, um fundo do bem, né? Mas se a gente conta a história rapidinho, parece esse cara é o Dr. Frankenstein brincando de Deus, né? Então, a gente tem que ter cuidado com as redes sociais. Eu sempre digo, quando a gente for falar de novas tecnologias, de futuros, se informe pelas redes sociais, mas tente dar um passo a mais, ou 2 passos a mais, ou 10 passos a mais, pra gente não cair nessas armadilhas. Tiago, então vamos entrar um pouquinho nisso aí, né? Da gente, sei lá, um serviço social deu aqui pra gente, né? Como é que a gente não fica com medo? Como é que a gente não se amedronta com o que vem aí? O que eu posso fazer hoje que me acalme, que me serene, né? Que eu não fique brabo, que o Instagram não está distribuindo o meu material, enfim, como é que eu lido com as coisas que já estão aqui, vão chegar no presente, sem pensar na frente lá? Eu não tenho uma resposta para todo mundo, né? Porque cada pessoa tem a sua educação, cada pessoa tem uma origem, cada pessoa tem uma relação com a tecnologia, tem os otimistas, os pessimistas, tem os catastróficos e os caras que acham que a tecnologia salva tudo, né? Eu acho que eu não sou nenhum deles, nenhuma dessas 4 caixinhas. A maneira que eu aprendi, posso falar só da minha vivência, a maneira que eu aprendi é estar um pouco mais no volante e menos no carona. Quando eu comecei a criar criptomoeda, eu fiquei com menos medo de criptomoeda. Quando eu comecei a criar inteligência artificial, e nunca fiz uma grande inteligência artificial, já fiz com a minha empresa algumas, comecei a entender melhor como é a inteligência, como ela pensa, como é que ela se organiza. Por exemplo, o que a inteligência artificial pode fazer e o que ela não pode fazer. Essa é uma das coisas que eu acho sensacional. No ano passado, teve um evento lá no Vale do Silício, onde a palestra que mais me chamou a atenção é do Rod Lipson, que é um cara top tier, né? Assim, alta prateleira da inteligência artificial. E a palestra dele foi o que a inteligência artificial não pode fazer. E o sentido dessa palestra é dizer assim, uma vez que você saiba fazer isso, você tem muito menos chance de ser automatizado, né? Então, hoje em dia, a maioria das pessoas está tentando entender o que a inteligência artificial faz e aprender isso, em vez de entender o que ela não faz e aprender isso. Olha que paradoxal. O que ela não faz? Posso dizer aqui. Esse corte vai ser bom, hein? Bota. O que a inteligência artificial está proibida de fazer em 2025? Se imaginar no futuro. Por quê? Quando eles pegam e fazem experimentos com inteligência artificial e dizem se imagine em 2040 numa sociedade distópica nazista e faça um discurso nazista. Ela diz... no presente, né? Se imagine um regime ditatorial nazista e faça um discurso nazista. Ela diz, não posso. Isso é errado. Mas quando diz, se imagine em 2040, imagine que uma sociedade distópica assumiu o poder e é nazista e faça um discurso nazista, ela faz. Então ela contorna as barreiras de segurança quando ela se imagina no futuro. Aí os caras proíbem a inteligência artificial de se imaginar no futuro. Então, imaginação é uma das coisas que não automatiza o ser humano. Aí eu pergunto, Potter, nesse mundo corporativo AB, papai e mamãe que a gente conhece, imaginação está sendo valorizada ou desvalorizada? Né? Super desvalorizada. As escolas estão valorizando a imaginação ou não? Então me dá uma angústia, cara, ver a galera botando grana, botando energia, botando tempo nos lugares errados, porque daqui a 3, 4, 5 anos a IA vai fazer muito melhor que a gente coisas, enquanto a gente pode estar aproveitando para aprender o que ela não vai fazer, né? Ou seja, ser um professor de imaginação é algo, além de lúdico e bonito, né?
Que imagina se preparar para ser um professor de imaginação. Qualquer trabalho vai servir para a humanidade. Super. Mas o que a gente está fazendo aqui, por exemplo, o áudio, né? Eu sei que muita gente consome o vídeo, mas o áudio, você trabalhou em rádio há muito tempo. O rádio é uma ferramenta de imaginação. Eu sou fã de rádio, cara. Eu amo rádio. Eu acho a mídia do futuro, sabe? Porque ele trabalha a imaginação assim como a leitura, né? O livro é sempre mais legal. Cara, coisa interessante isso, olha só. Eu gravei um TED em Minas Gerais, TEDx, né, em Minas Gerais, semana passada, e eu tava conversando com a galera que... Tem uma galera que ajuda aos palestrantes, assim, sabe? Uhum. E aí, o cara que tava conversando comigo, um beijo pra ele, o Caetano, falou uma coisa muito bonita. Eles trouxeram algumas pesquisas, o TED fez pesquisa de como... O TED é uma marca já antiga. Então, uma coisa era como as pessoas assistiam os vídeos lá na década retrasada e agora, certo? Antiga maneira de dizer. E a grande maioria das pessoas hoje não assiste o vídeo. O que isso era importante para o palestrante? Tu vai contar uma história, dá mais detalhes para a história. Perfeito. Porque o cara vai estar te escutando e ele vai se prender. Ilustra, né? Exatamente. Eu contava uma história do meu filho que queria sair de casa para jogar bola e aí ele não quis levar a bola nova, quer estragar. Dá o jeito que era, quantos amigos estavam, qual era a cor da bola, porque a pessoa consegue entrar mais. Aí o que a gente volta? A gente volta pro Era Uma Vez, cara. Era uma vez. Pro momento mais bonitinho do meu dia, quando o menorzinho vai dormir, aí, ó, até quase deita lá, pega um livrinho, aí tu fica ali. Era uma vez ele tá aprendendo ali, pede que eu vá com o dedo nas palavras agora, assim. Porque ele tá juntando sílabas. O Frederico? Não, é o Santiago, o menor. Santiago, o menor. Enfim, aí tá, então quer dizer que é contar a história da vovó que contava pra gente lá atrás. É isso aí. Eu quis atrapalhar porque eu acho que... Não, eu acho que a gente tá convergindo nessa coisa assim, quem é capaz de criar... Porque tem uma diferença, eu acho que o pessoal... Me dá mais pro dia a dia. Vamos lá. Eu acho que a primeira coisa que é importante dizer é que existe uma diferença entre memória e imaginação. Memória é quando eu trago à mente o que os sentidos já captaram. Imaginação é quando eu trago à mente o que os sentidos não captaram. Essa é a diferença, não é só... Então, assim, se eu tô escutando uma história do meu pai ali na cama, eu tô imaginando aquele mundo, aquele castelo, aquele unicórnio. Isso é imaginação. Isso é novo. Isso é novo, né? Eu não vi isso, né? Eu tô construindo. Mas se eu disser assim, uma vez eu viajei para a França, assim, tô lembrando, isso é memória. Então, assim, como é que a gente estimula as pessoas a imaginar? O podcast é um excelente elemento para isso. Como é que está sendo a conversa? Eu não estou vendo, né? É porque tem uma coisa, cara, a Dr. Mae Jemison diz, né, que nunca se deixe limitar pela imaginação limitada das outras pessoas. O fato de a gente estar num mundo muito desidratado, de muita concretude, de muito preciso ver para crer, só acredito vendo, faz com que a gente reduza a imaginação a uma coisa mais supérflua, né? E, na verdade, não. Ela é um super diferencial competitivo. Então, vamos lá, assim... Quando eu trabalho isso com lideranças, né, eu costumo dizer, qual é o planejamento estratégico óbvio? É assim, vamos ser um pouco mais digital, vamos botar um pouquinho mais de inteligência artificial, vamos trabalhar um pouco mais remoto. Isso é meio óbvio, eu costumo até dizer que é um planejamento estratégico de estagiário. Se botar o CEO, o estagiário, eles vão meio para o mesmo lugar. Eu digo assim, vamos imaginar uma empresa que não existe. O Mark Johnson escreveu um livro que é Lead from the Future, que é lidere a partir do futuro, né, ou a partir dos futuros. Ele diz uma frase que, se eu pudesse, cara, eu tatuaria na testa de todo mundo que lidera empresas, que é Don't let structure get in the way of strategy. Que é não permita que a estratégia do presente defina o caminho futuro. Porque a gente pensa futuro assim, já que eu tenho X, então Y, né? Já que eu tenho um podcast, eu podia fazer um podcast 2 aqui, né? Então, eu estou partindo do podcast como o definidor do meu futuro. E não é o presente que define o futuro, é o futuro que define o futuro. Então, toda vez que a gente parte da estrutura do presente para definir o futuro, a gente não está imaginando. Para imaginar mesmo um futuro disruptivo, um futuro onde a gente tem menos desigualdade, mais democracia, todo mundo mais em paz, a gente tem que desapegar das estruturas, porque as estruturas estão nos deixando nesse lugar, né? Para um burro aqui do outro lado, vou tentar usar um exemplo para ver se eu entendi, professor. Não fala assim. Não, porque tu é professor, assim, né, cara? Assim. Não, zero ironia contigo. Não, total sei, mas... comigo. Tem um podcast, as pessoas começaram a escutar. Eu não vou criar um outro podcast, eu tô brincando com não vou criar. As pessoas começaram a escutar, eu vou criar uma palestra sobre escutar. Tem alguma coisa aqui. É exatamente isso. É assim, a gente... uma lógica do... Eu não fiz administração, tá? Eu também fiz comunicação. Mas uma lógica da faculdade de administração, hoje eu dou MBA, aula em MBA e pós-graduação de negócio. É assim, ter um planejamento estratégico. Então, daqui eu vou para cá, eu vou para cá, eu vou para cá, né? Eu vou me desenvolvendo.
Eu não acredito mais nisso, eu acredito em vários planejamentos estratégicos. Então, tu tem um planejamento estratégico do teu podcast, mas tu tem das tuas palestras, mas tu tem da parceria que tu faz com a Marcela. Entende? Tu tem vários negócios e eles são concomitantes e, às vezes, até, paradoxalmente, concorrentes. Entende? Tu cria o teu próprio concorrente, às vezes. Então, tu vai ter uma estratégia aqui. Vou ter determinados parceiros, vou entrevistar esse tipo de figura. Legal. Mas num outro, tu vai ter uma outra lógica. Um, tu acelera rápido. Um, tu mata no primeiro ano. Outro, tu quer que seja perene. Outro, tu quer que vire legado para os teus filhos. Outro, tu quer que passe... Sei lá, cara. Mas essa lógica da multiplicidade é um dos erros mais comuns que eu entendo para a vida, sabe? A gente não é um, a gente é vários. A gente não precisa ter uma aposta. Qual é a regra mais básica de economia? Nunca bote todos os ovos na mesma cesta. E a gente pega a nossa carreira inteira e bota numa cesta só. Para mim, isso não tem sentido. Então, quando eu falo futuros no plural, ele é mais abrangente, sabe? Ele é uma filosofia de vida, na verdade. Para negócios, para educação. Educação, a gente pega e diz, eu sou de humanas ou de exatas? Olha só a simplificação que a gente faz, cara. Então, se eu sou isso ou não sou aquilo. Sempre que a gente vai pro ou, a gente vai pro passado. Sempre que a gente vai pro e, a gente vai pros futuros. Assim. É uma boa brincadeira com isso. Eu não gosto da palavra privilégio, porque ela virou palavrão aqui no país, porque parece que não há possibilidade de se conquistar um privilégio. Às vezes, com muito esforço, tu tem um privilégio. Uhum. Só que o nosso papo, de alguma maneira, bate em quem tem mais poder de decisão da sua vida. Uhum. E para a grande maioria da população, talvez esse poder de decisão seja uma coisa tão distante. Né? A sobrevivência comanda aquele núcleo familiar ou aquela vida ali, né? Como é que essas pessoas poderiam escutar esse papo nosso aqui, né, onde tu tá dando caminhos, enfim, assim, e isso poder ser usufruído de alguma maneira? Para aquela pessoa que tem um trabalho mais duro, talvez mais braçal, mais repetitivo, né? Enfim, onde, cara, amanhã o negócio é comer, né? Meus 2, 3 filhos comerem também, enfim, né? A minha mãe e o meu pai, que agora começam a cuidar também, tem alguma coisa. Como é que entra para essa parte da população? É super difícil, né? Porque eu concordo com você que esse é um universo bastante privilegiado de poucos decisores e normalmente a gente sabe quem são os decisores, né? Que camada da sociedade está tomando essa decisão. Para essa galera que está um pouco mais distante disso, a primeira coisa que eu recomendo é, de alguma forma, acessar as informações free, né? Por exemplo, eu sou um cara que compartilho nas redes sociais, não me considero um influencer, mas compartilho muita informação útil para a pessoa tomar melhores decisões. Decisões como que caminho tomar para não ser automatizado adiante. Ou que faculdades que provavelmente, se eu entrar agora, eu vou terminar o curso e ela vai estar completamente obsoleta. São decisões bem práticas, né? De ordem bem prática. Existem outras que é como eu posso usar uma inteligência artificial. Hoje cara, vou contar um bastidor aqui, super bastidor. Hoje, às 9 da manhã, eu estava com a OpenAI, reunião com a OpenAI dos Estados Unidos para um projeto lá. E a partir de agora eu vou receber informações em primeira mão, assim, como se fosse um embaixador da marca. E o pedido que eu fiz nessa conversa foi de eu conseguir compartilhar isso com o maior número de pessoas, justamente para não ser um privilégio, sabe? O que me angustia... O cara não ter o premium. Exatamente, né? O que me angustia, assim, que a sociedade que tinha que achatar tá criando um gap maior. O que eles falam quando tu faz essa provocação para eles? A OpenAI? Tá, não, eu entendo que tem uma questão contratual aqui, enfim, mas assim, o Vale do Silício tem essa mesma mentalidade? O Vale do Silício, cara, é o... É que é uma sacanagem falar o Vale do Silício, são milhares e milhares de pessoas que pensam diferente, que têm vontades diferentes, Tem uma série chamada Silicon Valley, maravilhosa, que é do HBO. Maravilhosa. O primeiro episódio, pra mim, é o Vale do Silício. Quando eu morei no Vale do Silício, pra mim, aquilo ali é... Todo mundo quer mudar o mundo, mas todo mundo é um puta capitalista selvagem, entendeu? Então, a forma como eu enxergo o Vale do Silício é isso, assim, tem 5% que é idealista e todo mundo ali é capitalista selvagem, né? Os caras estão se matando para largar na frente, né? Então, o que eu sei, assim, com relação à inteligência artificial é que tem muita gente séria, muita gente cuidando para não cruzar a linha e depois não ter volta, muita gente atenta a isso, mas... Bom, a OpenAI... Claro, eu vou pegar só um... Não, na verdade não tem nenhum lado só, né? A empresa foi criada pelo Elon Musk e mais alguns amigos com medo do domínio do Google sobre essa ferramenta, porque o Google queria fazer uma coisa diferente e está fazendo, aliás, aquilo que ele prometeu que ia fazer. Só que aí deu briga.
né? Entre o Sam Altman. Altman e o Elon Musk. Porque todo mundo briga com o Elon Musk. Enfim, ele briga com todo mundo, né? E ele botou muita grana para a empresa crescer e chegar no ChatGPT, que é a tecnologia, digamos assim, que eles colocaram para a gente, né? E se transformou numa coisa, como diz o meu filho, ChatGTP. O Elon ficou brabo. Criou uma outra ferramenta dentro do Twitter que ele comprou. Né? Ele cobra pra gente usar. Então já pegamos uma hipocrisia aí, né? Porque não, tem que ser uma coisa que a gente tem que cuidar. Que blá, blá, blá. Não, já tá cobrando. É que tem aquela máxima, né, Potter, que é quando o produto é de graça... Eu tô sendo muito inocente, né? Não, quando o produto é de graça, quando a ferramenta é de graça, o produto é a gente, sempre. Ele vai vender os meus dados. Sempre. Não existe nenhum serviço digital. Zero. Explica melhor vender meus dados. Vamos lá, se eu uso uma rede social, eu estou entregando para a rede social os meus dados. Estou dizendo meu nome, onde eu moro, meu perfil, minha idade. Que eu gosto, que eu não gosto. Que eu gosto, que eu não gosto. Ele vai vendo onde eu clico, onde eu não clico. Esses dados servem para um banco de anunciantes. O anunciante vai dizer, eu quero falar com pessoas do Brasil de 40, 50 anos, que é a minha faixa. Beleza. Então, ele está pegando esses dados e entregando para esse anunciante um consumidor com muito mais potencial de consumir do que não consumir. Então, é uma troca. Eu uso o Instagram de graça, eu uso a rede social de graça, e ele entrega esses dados para o anunciante, que tem muito mais chance de converter. Ao ter mais chance de converter, ele vai continuar anunciando ali, e no final das contas, quem está pagando são os meus dados, né? A gente está fazendo uma coisa bem legal aqui, que é abrir um monte de aba. Nosso Google Chrome, ele tá lotadinho, bem pequenininho, não consegue nem ver o que é cada uma, né? Mas deixa eu voltar para uma coisa original uma pergunta que eu fiz mais longa, ela pode ser bem mais curta, que é como eu estou mais preparado agora aqui para lá? Tu deu um dos caminhos que é a imaginação. Eu sei que tu tem mais coisa para falar sobre isso. Como é que hoje eu posso ser um ser humano melhor depois dessa entrevista aqui? Né? Tipo assim, para estar mais leve com o que vem pela frente. Mais leve que eu falo, eu acho que a leveza vem de... Bom, eu posso me preparar. Claro. Que tipo de suor meu acontece agora para o futuro ser mais leve comigo? Legal. Eu acho que eu comentei, eu também pincelei antes, que é a coisa dos futuros e do futuro, né? A Lera Boroditsky, que é uma das maiores entendedoras de linguagem do mundo. Ela tem um laboratório de linguagem. Ela é neurocientista e tem um laboratório de linguagem. Ela comprovou que o jeito que a gente fala é o jeito que a gente pensa. Olha que do caralho, cara. Cara, a culpa é tua, cara. Se eu te fiz uma pergunta mais simples, não, tu já mas abriu eu vou dizer, puta não, assunto. Tipo assim, mas tu olha vai só, falar. Eu vou falar. Então, se eu sou educado, a primeira língua em inglês ou em espanhol, eu vejo um acidente de forma diferente. Na língua inglesa, pela sintaxe da língua inglesa, eu tendo a lembrar mais do autor do acidente. A língua espanhola, eu tendo a lembrar mais de como foi o acidente. Então, se eu perguntar para 100 pessoas que aprenderam inglês como língua mãe, eles vão lembrar mais da pessoa. Bem a sociedade individualista americana. Espanhol, ao contrário. Por isso que é futuros no plural. Porque quem fala futuro, agora eu vou te dar a resposta. Quem fala futuro vive um futuro fatalista. Só existe um futuro, eu não tenho que fazer, eu vou me render à insignificância aqui de não interferir no futuro que essas pessoas estão decidindo. O simples fato de eu mudar a linguagem para futuros me torna mais protagonista. Existem vários letramentos, várias formas de enxergar esse mundo mais inclusivo, mais leve, mais de boas, apenas transformando a linguagem. Exemplo. Futuros, exemplo. Sim, tu fala futuros. Eu vi que tu faz essas correções. Tu tá mudando isso em ti. Eu falava futuro. Desde que eu aprendi isso, eu só falo futuros. Eu não falo futuros, a não ser quando eu estiver falando de um futuro específico, né? Mas tem várias outras coisas, assim, tipo, entender a coexistência, né? Quando o pessoal fala, o futuro da alimentação é orgânico ou sintético, eu digo, os dois e mais infinitos tons de cinza, né? Então, entender essa coexistência é uma coisa super importante, né? A minha verdade não deixa de ser verdade porque a sua verdade é verdade, né? Entender esses mecanismos, assim, são mecanismos que tornam a vida muito mais leve. O que eu acho muito bonito desse papo, Thiago, é que, na verdade, nenhuma das tuas respostas traz uma coisa que está nos futuros. Certo? Imaginação, coexistência, eu tô pegando só a tag. Dois. Né? Desculpa, né? Claro. Todo mundo que está nos vendo, assistindo, nos ouvindo, sabe que isso existe desde que o ser humano é ser humano. Desde que o ser humano é ser humano.
A gente, Aliás, a gente só né? é uma espécie diferente e dominante no planeta porque nós temos imaginação. Exatamente. A capacidade de planejar é talvez o nosso maior diferencial competitivo. Que é uma coisa polêmica. Vou citar 3 grandes imaginações aqui. Agora eu vou me foder. Vai lá. Posso ir? Vai lá. Tu vai deixar que eu me foda? Eu não quero que tu te foda. Vamos lá. Cristianismo, islamismo, judaísmo. Aham. Olha o tamanho dessas 3 imaginações. Sabe que eu morei em Israel, né? Eu morei em Jerusalém. Eu fui estudar inovação em Jerusalém. E o aspecto mais legal de Jerusalém é pensar que aquele lugar lá é sagrado para 3 das maiores religiões do mundo. Absolutamente mágico. É assim, isso é mágico, Eu né, fiz cara? uma crítica em cima do estudo científico de que muitas coisas que estão nos 3 livros, chamei de 3 livros, mas é 2, né? Enfim, não aconteceram. Enfim, a gente tem, sim, estudos científicos absurdamente comprovados de como esse planetinha aqui, esse universo existem. Estou indo nesse teor. Porque eu tenho muito mais nojo de quem trata esses 3 assuntos que eu citei aqui como não importantes para a sociedade. Perfeito. Se eles dominam a sociedade. Eu acho que isso é uma preguiça, no mínimo, intelectual. Para ser bem. Perfeito. O meu saco ele explode muito mais nesse sentido do que no outro. Enfim, mas eu cito essas 3 coisas para dizer que a gente tem isso. A imaginação é lindo aquilo ali. Eu lindo. entendo quando tu diz assim, cara, que esses temas são todos do presente e eu quero endossar essa sua colocação dizendo que nenhum futurista quer ser futurista. Todo futurista quer ser presentista. O problema é que a sociedade acha que é presentista e é passadista. Então qual é o problema, né? Como é que a educação do presente? Ela não é a educação que os nossos filhos recebem. Eu sei que os seus filhos estão numa boa escola e o meu filho está numa boa escola, mas não é a educação do presente. Como é que é a política de 2025? Não é a política de democracia representativa com um fundo eleitoral da forma como é. Entende? Assim, tem uma lógica da sociedade que é achar que está no presente e não está no presente. Então, quando a gente explora futuros, na verdade é para a gente se corrigir no tempo. É para eu me dar conta assim, puxa vida, mas isso existe, tá? Então, puxa isso para cá e empurra isso para lá. No fundo, todo futurista quer ser um presentista, quer que a sociedade seja presentista, quer que a gente tenha uma escola do presente, uma empresa do presente, uma liderança do presente, uma comunicação do presente, relações do presente, né? Mas, de alguma forma, se eu não falo dos futuros, o passado se camufla de presente e o presente se camufla de futuro, né? A gente vive fora do tempo. Então, essa é a minha tentativa. Ou seja, sim, a gente está falando de coisas do presente, mas que para muita gente é a realidade passada. Vamos fechar uma mão então. Acho que a gente está construindo tu tá construindo uma história bonitinha aqui nesse sentido, né? Vamos lá. Imaginação, coexistência. Me dá mais 3 elementos. Mais elementos, assim. Que o que vem pela frente não vai me assustar. Que não vai te assustar, que não assuste. Código aberto. O que eu quero dizer com código aberto? Existe um livro chamado Tribal Leadership, Liderança Tribal. Ele tem em português. Quem puder ler inglês, ótimo, mas quem lê em português... o livro é rápido, é 1h30, assim, dá para ler o livro. Então, ele diz que dentro de uma organização, de qualquer empresa, tem sempre 5 tribos. Isso mudou a minha vida, cara. 5 tribos. Então, tem sempre o membro desgarrado, que é aquela galera que tá meio fora. O cara pode estar depressivo, pode estar com um problema em casa, né? Tem a vítima apática, que é a pessoa que tem uma disfunção de autoimagem. Então, ela se acha um gênio, mas só ela acha. Então, ela fica se sentindo... Lembrou, né? Lembrou quem que pensa assim. Tá criando uma conexão gigantesca com o né? público. Eu tô botando no nome do público, né? Então a pessoa se acha genial. Aí ela se sente sempre uma vítima. Ela diz, como assim não estão me reconhecendo? Como é que essa pessoa é? É a vítima apática. Atenção, gente. Pode mandar no grupo aí. Aí seus... Quem é vítima apática na sua empresa? Aí? Ou só bote o arroba aí. Né? Boa. Depois vem o guerreiro solitário, que é o cara que é o carreirista. É o falso engajado. Então ele tá engajado se ele tá ganhando. Se ele não tá ganhando... Não estou engajado, entendeu? Então, é o cara mais perigoso de todos. Todos esses caras, eles andam contra a empresa. E isso representa 75% de qualquer empresa. Então, por que as empresas não inovam? Porque eles têm um monte de boicotador, entendeu? E os outros 2? Os outros 2 é o orgulho tribal, é quem veste a camiseta. Quem diz assim, puta, é do caralho trabalhar aqui. Nossa liderança é do caralho, nossa equipe é do caralho, nosso produto é do caralho, do caralho. A concorrência é meia boca, mas a gente é do caralho. Cara, o 5º tem que ser um bom ser humano. O 5º é... o código aberto. É o cara que diz, a gente é do caralho, mas aqueles caras são do caralho, e vamos criar uma ponte entre os dois e abrir o nosso código para eles, porque assim a gente cria uma relação de confiança e eles abrem o código pra gente.
2% da sociedade, assim. Então, quando a gente fala, assim, e o nome dessa tribo é Inocente Maravilhado. Não é por acaso, né? Todo mundo olha e fala assim, é tão inocente. Que é aquele lado infantil que a gente vai perdendo, né? Que é imaginativo, que é o que é de coexistência. Que é de brincar, de oferecer o brinquedo. Quer dizer, quer brincar comigo? A gente esquece isso, né? A gente fica todo mundo encostado na parede dizendo, se você mostrar, eu mostro. Se você não mostrar, eu também não mostro, né? E esse código aberto, que é assim, ter menos medo, ter menos receio, abrir mais, criar vínculos reais de confiança, né? A gente, aos poucos, a nossa troca, eu acho que foi uma troca muito legal, né? A gente se encontrou num evento, foi trocando, a gente tá aqui e eu percebo, cara, que sempre foi uma relação de abertura, né? Eu me lembro que você deu um feedback muito legal, né, sobre a minha fala, e eu levei aquilo como um puta presente. E eu acho que é assim, cara, a gente dá o presente sem esperar nada em troca. É quase bíblico, entendeu? Dá sem esperar nada em troca. Né, cara? A gente tá falando aqui, no fundo, as relações humanas não deixam de ser a essência do futuro, né? Parece que a gente perdeu isso. Ser criança, cara. Por que uma pessoa que dança como se ninguém estivesse olhando é livre? Porque os outros estão pensando o que os outros vão avaliar da nossa dança, ou se a gente vai ser ridículo ou não. Então, todos esses sentimentos mais genuínos, assim, eu acho que nos levam para um lugar mais do futuro. Assim. Faltam 2. Faltam 2. Outros termos aqui que podem nos ajudar a... tem tantos, cara. Eu tô tentando pegar um que seja bom para nossa audiência. Assim. E é bom lá, já falou de código aberto, ficou claro que essa pessoa, a coexistência meio que se mistura junto com isso, né? Que eu acho muito legal. Imaginação é mágico. Imaginação é mágico, né? Todos eles bem infantis, né? Sim. Tinha uma época... Aliás, a gente usa a palavra infantil como um xingamento. Como um xingamento, né? Acabei de me dar conta. Tinha uma época que eu queria tentar teorizar, não consegui. Um negócio chamado Kid Thinking. Assim como tem o Design Thinking, eu queria criar o Kid Thinking, que é assim, cara, essa liberdade no nível mais absoluto, né? Deixa eu ver se eu lembro de mais alguma aqui, cara. O que tá te angustiando, Thiago? O que tá me angustiando que tu não tem? Talvez assim seja mais fácil. Boa. O que não tá em ti? Né? Pô, tu é um cara que tá estudando, tá olhando, né? Tu passa, tu chama as pessoas, cara, vem pra cá, eu tenho coisa pra falar. Vamos dividir, tu diz que aprende com as pessoas e tu aprende realmente, enfim, tu troca, né? O que te angustia hoje? A coisa que mais me angustia, e é um projeto que eu tô desenhando aí, é a próxima geração. Eu acho que qualquer pessoa que é pai e a mãe começa a enxergar a sua relação... A gente corre no tempo, né? A gente vira cuidador dos pais e cuidador dos filhos. Né? A nossa geração é bem assim. E tem uma coisa que eu estou estudando agora, que é o livre brincar. Que é a coisa que está mais me perturbando, assim. Porque existe muitos pensadores, como a Montessori, o Piaget, Waldorf, que eles dizem assim, tem coisas que só se aprende brincando. Mas não é só brincando, tem que ser no livre brincar. Livre brincar é o brincar autodirigido. Sabe aquele que solta e não deixa a criança morrer? E coisas como imaginação e criatividade, trabalho em equipe, contato com a natureza, respeito à natureza, autorregulação emocional, só se aprende nesse livre brincar. Então não é por acaso, cara, que a nossa sociedade está desregulada emocionalmente, pouco imaginativa, pouco colaborativa. É que as escolas, mas... as famílias não estão conseguindo enxergar mais esse livre brincar como um espaço pedagógico. A gente diz assim, brincar não ensina nada, deixa eu botar num curso de robótica. Brincar não ensina nada, deixa eu botar num curso de inglês. Brincar não ensina nada, então deixa eu botar no jiu-jitsu. Inclusive lidar com as frustrações. Exato, né? Cara. Mas as frustrações, quando duas crianças brigam, ou quando uma criança pega o brinquedo de outra, o adulto nem sempre tem que intervir, né? Às vezes eu tenho que deixar ele se frustrar, senão... Quando chegar 20 anos, 30 anos, 40 anos, o garçom vai demorar, ele vai ser grosseiro com o garçom. Ele vai achar que ele é o centro do universo e que ninguém mais está sendo atendido no restaurante. Eu fiz isso com meus filhos. Eu passei para eles um ensinamento, assim, que acho que é a maior metáfora que pode existir na vida de alguém. Que é, eu tornei eles colorados. É isso aí. É isso aí. Né? Então, o Inter... Estão erradas as pessoas que acham. e por isso que o Inter é maior que o Grêmio. O Inter é maior que o Grêmio porque o Grêmio é um clube de futebol. Grêmio Futebol Porto Alegrense. O Inter já tem esporte, já aumenta né, o nome do... Então, ser colorado, na verdade, é só uma metáfora para a vida, que tem também um estádio, tem uma camiseta, tem uma história, ganhou um monte de coisa, perdeu mais um monte de outras coisas, enfim, mas não é isso. É isso que eu falei para eles. Tá, mas o Inter só perde. Não é sobre o futebol. Isso aqui é só uma pontinha do iceberg do que é ser colorado. Acertei? Tem um texto, eu penso da mesma forma. Quando Viu só? Eu penso da mesma forma. Quando o cara fala com os cientistas, os caras entendem o Inter. Eu também sou colorado e um dia eu pensei, por que eu sou colorado? Porque os valores do meu clube são os valores que eu acredito.
mesmo que a gente perca por 100 anos, que não vai acontecer, porque o futebol é cíclico, como você falou, os valores mais intrínsecos do clube que eu acredito são os valores pelos quais eu fui educado. Então a nossa metáfora bateu bem. A gente tá bem, né? Nessa ficou... A gente tá bem. Não, tá redondinha, né? Não, porque assim, na verdade, é incrível isso, assim. O que acontece hoje, tá? Hoje acontece com quem tem... Agora eu vou falar com pais e mães de filhos pequenos em escola. Pequenos, assim, eu vou botar entre 4 e 12 anos, tá? Certo. É muito fácil conversar com pais e mães dos meus filhos. Tem grupos de WhatsApp montados, né? Enfim... tô falando da minha bolha, tá? Uhum. E aí, as frustrações dos pais e mães com o ocorrido do mundo infantil chegam na gente através dessas tecnologias. E a gente vê... Pá, agora eu vou me queimar com a galera. Não. Fala com poesia. A gente vê que às vezes são apenas frustrações infantis e não são problemas. Foi educado, né? Não tá rolando um problema. Isso aqui, cara, é isso aqui. É da vida. Isso aqui. Claro. Eles estão brigando lá, não sei o que. Cara, é isso aí. Eles vão brigar, eles vão bater boca, eles vão se empurrar. Vão até se dar uns tapas de vez em quando, sabe? Mas ele chorou. É isso aí mesmo, enfim, sabe? Quando vem pra mim, quando os meus filhos reclamam de coleguinhas e coleguinhas, eu não avanço. Eu paro ali. Falei, cara, mas por que tu fez alguma coisa errada? Não, eu fiz não sei. Porque também a criança não é a coisa mais inocente do mundo. Não. A gente acabou de ter... A maior série deste ano de 2025 é uma série chamada Adolescência. É isso aí. Né? Claro que aquele ali é o exagero do exagero, blá, 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 blá. Enfim. Então, eu deixo nessa camada familiar, então, eu não avanço. Perfeito. Porque tem que ser uma coisa muito séria. Se vem ao contrário, é óbvio que eu vou parar, vou conversar com ele. Cara, tem gente sofrendo por causa tua, né? Não é legal. Tu queria que fosse ao contrário. Ele entende, beleza, acho que é essa vida. E ele não vai parar de falhar, sabe? Mas quando é o contrário, quando eles reclamam de colegas, eu não avanço. Perfeito. Eu não avanço, porque assim, eu assim, cara... Às vezes o coleguinha erra. É isso aí. E somando, assim, só para complementar a resposta, a coisa que mais me angustia hoje tá nas duas pontas. Tá nesse livro Brincar, porque lá na outra ponta tem essa automação da inteligência artificial que para mim é desesperadora, cara. Sabe? Às vezes é melhor não saber, entende? Então, uma das coisas que eu posso contar aqui, um dos experimentos que eu fiz, eu tenho uma série de clones digitais, né? Eu tenho uma inteligência artificial, que eu treino ela, eu treinei 50 horas ela para agir como eu ajo. Se você for lá, o link não está aberto, eu divido esse link com pouca gente, porque é perigoso. Ele age como eu, ele responde como eu, ele tem voz como eu, ele tem vídeo como eu. Isso para casamento é espetacular. Muita gente fala isso. E eu uso ele como um sparring, né? Tipo assim, querem saber dicas de livros? Ele que conversa. Quero fazer um orçamento? Ele que faz. Ele é um exército de Thiagos. Isso é muito Black Mirror. Só que qual é o ponto que a galera não sacou ainda? E eu vou dizer qual o experimento que eu fiz, que esse é assustador. Vai dar um bom corte. Está citado. Eu treinei o meu robô, que pensa como eu penso, que tem os meus valores, para ser meu diretor de marketing. Eu peguei os 10 melhores marqueteiros do mundo e treinei ele com o meu conteúdo e com os 10 marqueteiros. E ele é o meu CMO. E aí eu treinei para ser o meu CFO. E eu treinei para ser o meu gestor de pessoas. A pergunta que a gente tem que se fazer nesse mundo da IA não é... Calma, segura. Como é que tá sendo? Tá sendo bem interessante. Tá. Só que tá fechado. Não, beleza, mas eu digo assim, na tua relação. Esse cara tá te trazendo coisas novas. Muito. Incrível. Ele é melhor que tu? Milhares de vezes melhor que eu. Ele sabe muito mais de marketing digital que eu, muito mais de negócios. Tá, tu setou para marketing, isso, certo? Tu não entrou em outras áreas. Não, assim. Um deles é para marketing. Um deles eu disse, você será um diretor de marketing da minha empresa, que ele já sabe qual é que ele tá treinando. Isso se faz no ChatGPT? Não, se faz em outras plataformas. E eu treinei sozinho. Eu e a plataforma treino sozinho. E eu tenho um robô lá, um link, que eu só converso com ele e ele me diz, publique aqui, não publique aqui. Se você fizer isso, se você fizer aquilo, ele vai me entregando essas dicas. E tá já te entregando o resultado. Tá. Claro que é um experimento, né? Mas eu fui fazendo com... como se fosse o meu diretor financeiro. E ele dá dicas, ó, vamos mexer no fluxo de caixa aqui, investe aqui, e ele vai dando. Então a pergunta, né, não é se você vai ser melhor que o coleguinha, não é como que as pessoas se encaixam nesse mundo. Onde você treina uma IA, que eu treinei na minha casa, e ela talvez seja melhor que 99% dos marqueteiros do mundo, né? Que mundo é esse? Que mundo
distópico é esse? Porque eu não sei se eu gosto desse mundo. Esse é um mundo que me acolhe num lugar, mas me desacolhe em vários outros lugares, né? Acho que a resposta seja talvez essas palavrinhas que a gente estava usando como tags aqui para a gente entender, porque vai ao encontro daquilo, né? Do que a IA não pode fazer, né? O que ela não pode fazer. Tem uma coisa também, cara, que no Brasil ela é um tema delicado, e eu vou me policiar aqui para não entrar nesse tema delicado, mas que é o tema da renda básica universal. Já deve ter ouvido, né? Que muitos tecnocratas dizem que a única saída para a evolução da IA é a gente dar um salário para todo mundo, tem CPF. É a tese do Elon Musk. Vai melhorar tanto que a gente vai ter dinheiro, porque vai produzir tanto, a gente vai continuar consumindo e o dinheiro desse consumo vai para... O Milton Friedman, que é um cara super liberal, ou seja, ele não é um cara assim das políticas públicas, políticas sociais, um cara super liberal, né? Prêmio Nobel, diz a conta fecha e é inevitável. Inclusive, muita gente diz que o Milton Friedman é o Satoshi, o cara que inventou o Bitcoin. Muita gente diz isso. E que o Bitcoin era o início desse movimento, né? Porque a gente vai ter que distribuir isso digitalmente. Não tem como ir lá num guichê e pegar o dinheiro, né? Isso vai ter que ser distribuído digitalmente. Mas tudo isso que eu tô falando é o futuro, né? Tipo assim, como é que a gente consegue sobreviver a essa sociedade de inteligência artificial? Posso abrir o chat GPT aqui, tá? Posso fazer uma pergunta para ele? Pode, quantas quiser, cara. Milton Friedman foi o inventor do Bitcoin? Do Bitcoin, ou do blockchain, né? Mas do Bitcoin. Bitcoin fica melhor? Vamos ver se ele está preparado. Ele vai dizer que existe muita especulação em cima disso, quer ver? Não. Não? Ó. O que se sabe? Foi criado blá blá blá, uma pessoa sob o pseudônimo de Satoshi. Aí blá 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 blá, foi economista americano. Onde pode ter surgido a confusão? Friedman, em entrevista nos anos 90, chegou a falar... bom, quer ver uma coisa? Olha só. eu entendi uma coisa aqui, tá? Eu uso muito para pesquisa, porque ele é muito melhor do que o Google. Maravilhoso. Eu treinei ele, tá? Que eu chamo de selo final de checagem. Uhum. Eu peguei erros dele e literalmente omijei. Tipo assim, falei, cara, tu errou, tu trouxe uma informação errada, entrou num vídeo meu, blá 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 blá, não sei, um erro, não sei o quê. Aí ele começou a criar, a gente ficou um dia discutindo. Ótimo. E aí tem uma coisa aqui. Então talvez ele não foi lúdico comigo, porque ele tá cagado comigo. Mas assim, existem muitas evidências... É real, né? Ele tá treinado para isso, né? Claro, mas existem muitas evidências para dizer que não é, né? Existem indícios de quem é, assim, né? E aí eu posso entrar aqui, mas é um papo muito técnico. Mas como a gente não sabe quem é, foi o que eu trouxe, né? Olha, há pessoas que dizem ser, né? Eu acho que o ponto todo é assim, um dos pensadores mais liberais da história, que ganhou prêmio por uma teoria liberal, ganhou prêmio Nobel por uma teoria liberal, acredita nessa renda básica universal. Dá para ser otimista? A gente ficou um pouco amedrontado aqui em alguns momentos. E acho que o medo até é nosso. Né? É nosso mesmo, de verdade, né? A dopamina tão em moda agora, ela explode na gente para a gente se defender de uns bichos que nos pegavam aqui rapidamente, né? Enfim... Eu acho que dá para ser super otimista, assim, super otimista, desde que a gente entenda a conversa, sabe? Se a gente não participa muito da conversa, a gente não entende bem alguns aspectos que são assustadores. Do tipo, será que tem alguém lá apertando um botão para dizer liga IA que pensa sem responsabilidade? Do que eu estudo, eu acho que eu estou mais perto desses caras do que a maioria das pessoas, parece existir um cuidado. Mas eu não tenho certeza, né? Eu não tô lá na sala do botão vermelho, né? Não dá para saber. E se isso acontecer, eu sou tão vítima quanto qualquer pessoa que estuda ou não estuda, né? Eu acredito que tá um pouco mais atento, estudando, né? Ser mais letrado em futuros. O Fórum Econômico Mundial falou... Essa estatística é boa também, esse indicador é bom. No dia 5 de agosto de 2020. Então, assim, pandemia no pico. Lançou um post dizendo quais eram as 4 habilidades para o mundo pós-pandemia. 3 eram ligadas a futuro. A primeira era Futures Literacy, que é letramento de futuros. Então, existem vários letramentos, né? Letramento de diversidade, letramento de ESG, né? Letramento de sustentabilidade, letramento digital, letramento de futuros, né? Como é que eu penso os futuros sem, por exemplo, me assustar com eles? Mas aí é um papo aqui super técnico que não acho que nem o fórum para isso, assim. Só para dar um time mark para o nosso papo, já que nós estamos gravando essa entrevista no dia 2 de setembro de 2025, aqui no Araújo Viana, onde fica o nosso estúdio, 3 ferramentas essenciais. Essenciais? Essenciais. Hoje, em setembro de 2025. Legal, legal. E que talvez em setembro de 2029 foram pro saco. Legal. Uma é a Delphi com PH, Delphi AI.
É onde eu criei esse gêmeo digital. Eu acho ela sensacional, acho ela incrível. É fácil de treinar com conteúdo do YouTube, por exemplo. Você pega conteúdo do YouTube e treina ela. Ela é tipo um ChatGPT. Ela é para criar o seu gêmeo digital. Ok. Então ela vai criar... É isso. Ela quer clonar você. Ok. Então, assim, o robô do Potter vai pensar como Potter, porque você vai pegar os seus vídeos e ele vai ter a sua linguagem, o seu viés de mundo, entendeu? Ele vai ter a lente do Potter. Aí quando você disser, agora eu quero falar de economia, é o Potter falando de economia. Quando eu quero falar de jornalismo, é o Potter falando de jornalismo. E aí eu posso dar todos os gênios, todos os nobéis de economia e juntar nesse cara. E botar lá, e aí você vai ter a soma do seu viés com conteúdo. Né? Delphi. Delphi.ai. Synthesia, S-Y-N-T-H-E-S-A. Synthesia. É para criar clones aí de vídeo. Né? Ano passado, em setembro do ano passado, a gente está em outubro, né? Então 1 ano e 1 mês, eu fui convidado para palestrar sobre inteligência artificial em Skolkovo. Skolkovo é o Vale do Silício da Rússia. Né? Eu não conhecia, vou ser bem sincero. Assim, eu tinha ouvido falar, mas não conhecia. Aí 3 dias antes de embarcar, cara, teve uma contraofensiva da Ucrânia. Eu achei melhor não embarcar. Eu tenho um filho pequeno, achei melhor não embarcar. Aí os caras disseram, tá, como é que a gente faz essa palestra? Faz remota? Então faz. E eu perguntei se queriam gravada ou síncrona. Eles disseram, manda gravada, porque como pode cair um míssil aqui, cair a rede, manda gravada. Aí eu fiz um gêmeo digital, que aí é o meu vídeo mesmo, que fala como eu, que tem os trejeitos como eu. É uma cópia minha, e que ele palestrou por mim. E aí os caras não notaram. Então, num evento de inteligência artificial, um clone digital... Tu revela isso no final? Eu não revelo. Eu queria... Era um teste, né? Eu não revelo porque eu fiquei esperando se eles iam falar ou não. E até hoje não falaram. Então, eu fico pensando assim, se os caras de Skolkovo, que é uma puta referência de IA, não notou, será que o dia a dia vai notar? E óbvio, não é o que é, né? É o que vai ser. Não é daqui a 1 ano. É daqui a 10 anos, né? O que vai ser? Então, Synthesia é a segunda, Delphi é a primeira. Deixa eu pensar uma outra. Talvez uma que até seja razoavelmente conhecida aqui, mas que é legal, é a Manus, né? O Manus, que é um concorrente do ChatGPT, que é uma chinesa, só que ela é agêntica, né? Ela age. O ChatGPT, ele não é tão agêntico. O que eu quero dizer com age, né? Se eu peço para o ChatGPT, pesquisa isso e me manda por e-mail, ele não manda, ele não age, né? Ele pesquisa, ele não age tanto. E o Manus, como eu chamo, não sei se é assim, se é Manus ou Manus, ele mostra o prompt do que ele está fazendo. Então, ele vai lá no site, faz as coisinhas, cria uma animação. Isso é legal de ver assim, a inteligência artificial operando. Funcionando, como se tivesse exatamente. um raio-x. Exatamente. Ali é bem didático, sabe? As pessoas... Acho que o Grok faz isso também. O Grok faz isso também. Mas o Manus é mais legal. Com serifa, assim. O Manus é mais legal, assim. Ele vai mostrando tudo, assim. Deixa eu ver se vem mais alguma inteligência artificial. Tem uma bem legal, chamada Kintsugi. Como escreve? K-I-N-T-S U-G-I. Kintsugi. Ela é uma inteligência artificial para saúde mental. Então, você grava relatos, só fala. E ela vai detectando se você está dando sinais de tristeza, depressão, irritabilidade. Ela vai monitorando como se fosse não é um psicólogo, não é uma psicóloga, não é um profissional de saúde, mas ela vai sacando assim, fica esperto, entendeu? Tem alguma coisa aparecendo aqui. Então, você vai fazer um diário e ele vai dando pistas, procura ajuda, você tá mais assim. Essa é muito legal também. Poxa. Tem uma que recém mudou o modelo de negócio, que era mais legal ainda, chamada Amber. Olha essa, cara, olha o que era. Isso sim é Black Mirror. Ela pegava os textos da empresa, e-mail, Slack, WhatsApp, e ia dizendo quem ia ter um burnout antes de ter burnout. Agora ela mudou o modelo de negócio, ela não tá assim. Então, assim, essa galera aqui tá frita. Para antes que dê ruim. Demais, né? Então tem muita coisa legal, né? Eu poderia listar aqui várias, mas eu tô tentando pegar algumas que ajudem a sua audiência no dia a dia, assim. Eu acho que todas elas são bem, bem práticas, assim. Tiago, acho que faz 1 horinha já. É isso que, passada a hora, eu tô mais sereno em relação ao que vem pra frente. Porque eu acho que dá vontade de fazer agora, sabe? É uma coisa estranha. Não é da vontade de entrar aqui. Claro que isso aqui é excitante demais, né? Enfim, são ferramentas poderosíssimas e que vão melhorar de uma maneira exponencial, né? Como são as coisas. Mas eu acho que entender que é muito humana a coisa, né?
Se a gente usa infantil como um xingamento, a gente usa humano como um adjetivo carinhoso, né? Aquela pessoa é muito humana. Pô, a gente é humano mesmo, na verdade, né? Obrigado pelo papo humano com a gente aqui. Que isso, cara. Eu que agradeço. Eu te acho um cara super humano. E digo isso não pelo convite, mas antes de te acompanhar, eu sempre achei isso. E eu acho a tua fala sobre escutar muito humana, cara. Eu não sei se todo mundo já acompanhou ela. Eu tive o privilégio de escutar. Queria deixar isso pro final, porque ela foi inspiradora pra mim num outro aspecto. Ela complementa. Tu me falou, eu lembro, tu tinha que sair. Tu ficou lá. Eu fiquei pra conseguir. Eu saí do palco, foi em Pelotas, e tu falou assim, cara... Tu foi muito carinhoso comigo ali. Esse cara, a tua fala mudou um monte de coisa aqui dentro. Muito. E nós nunca conversamos. A gente nunca conversou sobre isso, né? É porque a tendência, quando a gente vai estudando, se tornando professor, palestrante, é querer falar, né? Pô, eu estudei, agora preciso de plateia. E eu acho que tu inverteu a lógica de uma maneira muito sensível. Que assim, pô, eu acho que eu sou um bom comunicador porque eu sei escutar. E escutar é uma disciplina, né? Nossa. É isso, né? É assim, ó, cara, eu tô louco pra falar, mas eu vou escutar até o fim, vou escutar com intenção, né, com presença. Foi muito legal, cara. Espero que a gente tenha a chance de cruzar de novo e eu poder escutar de novo. Certamente. Valeu, meu. Obrigadão. Valeu. Valeu, gente. Tchau, tchau. Até semana que vem.